Nosso tema de hoje é Prevenção ao Divórcio 2. Nós gostaríamos de pensar agora como impedir divórcios em nossas igrejas. Esse é um assunto que cada um de nós precisa estudar mais, preparar, porque não é um assunto só do mundo jurídico, do mundo psíquico, nem do mundo bíblico. É muito mais, é do mundo espiritual. E nós pensamos primeiro no mundo espiritual envolvido no divórcio. Então, o mundo espiritual é o mundo da sedução, tentação. Este é um mundo gravíssimo. Muitas pessoas se casam e 20 anos depois começam a mudar os comportamentos. Tem um livro muito interessante que quem trabalha com casal devia ler, O Mito da Grama Mais Verde. É um livro fantástico. O Mito da Grama Mais Verde. Então, as pessoas esquecem que, às vezes os homens esquecem que estão envelhecendo. E 20, 30 anos depois, acho que sua esposa ficou envelhecida e começa a ser seduzido através das redes sociais, através do seu trabalho. A sedução é uma coisa terrível, que já provocou várias separações, vários divórcios, várias crises familiares profundas, que é a sedução. Então é essa questão da sedução, que é a vigilância espiritual, emocional e espiritual, que precisa muito ser trabalhado cuidadosamente para se vencer tentações que vêm no ambiente, dentro da igreja, no ambiente de trabalho, nas redes sociais. As pessoas são tentadas, já manda a mensagem de tentar mulheres e homens. Os homens às vezes parecem mais tentados do que as mulheres. E temos casamento destruído por questões sexuais, por questões de infidelidade conjugal. Esse é um tema interessante demais para a gente lidar com ele, cuidadosamente, porque esse é um problema que vem perturbando os casamentos, as relações íntimas das pessoas. Infidelidade conjugal é algo que existe na história bíblica também. É algo que o diabo trabalha todos os dias para destruir um casamento. Você que é casado, lembre disso. Você está diante de tentações cruéis. Então, a questão vem, primeiro, das questões de incompatibilidade, que é uma coisa que leva a outra coisa, que é a traição, a infidelidade. A incompatibilidade é um desculpe bastante comum nos dias de hoje. As pessoas se casam sem conhecer bem o casamento, sem ter um treinamento, sem ter uma orientação, sem ter um encontro de noivo, sem nada, e não ter uma orientação geral. Então, a pessoa se casa um homem bonito com uma mulher bonita, apaixonados e se casam. Quando eles se casam, eles começam a entender as dificuldades de relacionamento, porque é muito sério. Inclusive a Bíblia, Deus disse em Deuteronômio 34:5, que as pessoas que casassem tinham 1 ano de prazo sem trabalhar, sem ir para a guerra, sem trabalhar. Está na Bíblia, 1 ano de férias. Se as empresas seguissem isso, talvez melhorasse muito. Para ter a fase de adaptação. Na fase de adaptação, no casamento, começa a ter muitos problemas na fase de adaptação. Porque quando a pessoa casa, a ideia do que vai casar, a maioria das pessoas que casam até muito mais jovem, tem ideia de que vai casar com um príncipe encantado, com a princesa vitoriosa, a linda mulher do mundo e tal. E se esquece que todo mundo é ser humano. Quando chega no casamento, o verdadeiro eu do sujeito, da mulher, aparece. O verdadeiro eu é difícil, ninguém é perfeito. E de perto ninguém é normal. Todo mundo é anormal de perto. Quando você fica uma pessoa muito tempo, o verdadeiro eu aparece. Todas as enganações, todas as coisas imaginárias se tornam reais. Às vezes a imaginação de que aquele homem era maravilhoso não é tão maravilhoso assim. Aquela mulher era fantástica, não é tão fantástica assim. E essa adaptação vai ou você absorve isso, aprende o outro sabiamente, ou cria barreira séria no primeiro momento do casamento. Já começa as barreiras a criarem no primeiro ano de casamento. Então é preciso que as pessoas que vão se casar sejam treinadas antes de casar, orientadas sobre ter filhos, porque tudo isso vai influenciar, orientadas sobre como conviver, porque as pequenas coisas são que destroem grandes casamentos. As coisas que a infidelidade não é a causa principal de separação das pessoas. A causa principal de separação é a coisa que se chama incompatibilidade de gêneros. Tem uma pesquisa no IBGE, isso em 2012, uma pesquisa do IBGE, que infidelidade é a 5ª causa de separação. A primeira causa era exatamente a falta de compreensão entre os cônjuges.
Falta de compreensão entre os cônjuges seria a primeira causa. A causa seguinte tem a ver com a administração financeira. Então, as causas, são 10 causas. A administração financeira, mais do que a fidelidade conjugal. Ou seja, nós estamos aí no mundo dos casamentos, pensando na seriedade dessas questões de separação, a partir de coisas diversas que acontecem, como a dificuldade de compreender o outro e aceitar o outro como o outro é. A dificuldade de administrar dinheiro junto, administrar a família, a dificuldade de administrar o dinheiro. A dificuldade de administrar as crises existenciais dos dois. A dificuldade de conviver com os temperamentos e comportamento do outro, temperamentos e condições emocionais do outro. A dificuldade de lidar com a família do outro. A dificuldade de... Tudo isso vai juntando para criar um problema seríssimo na relação que vai se levar ao casamento. Então, uma igreja precisa ter encontros de casais, encontros de famílias, treinar, conversar com as pessoas e estar de plantão para atender as adversidades que vêm no casamento. Então, aí vem depois da infidelidade, vem outras questões que são envolvidas quando nascem os filhos. Às vezes existe uma coisa muito séria. Ao nascer uma criança, a mulher muda o foco do marido para a criança e tem problemas sérios. Ou quando há uma crise financeira no casamento, é um problema sério. Então, tudo isso é uma preparação que as pessoas se casam, precisam estar preparadas para casar. E muitas pessoas não estão preparadas para casar. Estão preparadas para namorar, para ter sexo, mas não para casamento. Casamento não é só sexo. Casamento é convivência. Casamento é amor profundo, capacidade de perdoar, capacidade de compreender, capacidade de absorver o outro como o outro é. Essa capacidade, ou essa incapacidade de conviver pacificamente é uma causa seríssima para... Você vai viver com uma pessoa de 30 anos, eu tenho 43 anos de casado. Então, viver 40 anos com a pessoa é um desafio. É preciso que a pessoa seja compreensiva profundamente. É preciso que crie um padrão de amizade, de respeito um pelo outro. Precisa ter um padrão de compreensão da forma de ser do outro. Precisa absorver o outro e criar resiliência em relação aos comportamentos do outro. Mudar os seus comportamentos, cada um mudar os seus comportamentos. Então, é um processo longo que às vezes a pessoa com 20 anos depois de casado divorcia 30 anos. Que vai suportando, é um suporte. As pessoas que são chatas demais, exigentes demais, cobradoras demais. Chega um limite, tem muita gente que está no limite. E você que está no limite, ouvindo aqui a mim, comece a modificar seus comportamentos. Você está no limite, sua mulher está no limite, o marido está no limite. É hora de sentar e conversar e rever como está a relação, buscar um aconselhamento. Ao invés de a pessoa ir para divórcio, busque aconselhamento, busque um terapeuta de casais e salve seu casamento. Pense nisso e Deus abençoe você rico e poderosamente. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Da mesma forma que heresias e desvios doutrinários foram introduzidos na igreja do primeiro século, sutilezas buscam desestabilizar a igreja do presente. Neste combate, você precisa estar preparado para defender a sua fé. E no primeiro trimestre de 2025, esteja pronto para esta luta, estudando nas lições bíblicas da CPAD. Em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Um estudo indispensável sobre os princípios e a defesa de nossa fé. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, Jesus é Deus. O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. Perseverando na fé em Cristo. Lições bíblicas adultos, comentadas pelo pastor e teólogo Ezequias Soares. Adquira hoje mesmo currículo completo de escola dominical para todas as faixas etárias. Disponível nas livrarias em todo o país, pelo 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. Currículo de escola dominical, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical.